Bom dia a todos. Hoje nós iremos dar início a mais um estudo bíblico, né? Do Tribunal de Guerra. Nós iremos falar um pouquinho sobre como que a Rebeca resolveu o problema dela, né? Tudo estava dando errado na vida dela e o diabo acusando ela o tempo todo, porque ela de acordo com o maligno, ela não fazia as coisas direito, né? Então ela não podia receber bênção, né? Aí ela diz que, de alguma maneira, segundo Rebeca, eu sempre pensei que Satanás estava mesmo nos fazendo acusações falsas, porque nada que o Satanás fala é verdadeiro, né? Ele é o pai da mentira. Creio que isso se deve ao fato de eu ter bastante noção do que ele não passa, de que ele não passa de um mentiroso, como disse, né? Vocês pertencem ao pai de vocês e o diabo querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Isso está em João 8:44. Satanás é mentiroso, é o pai da mentira. Mas os versículos de Apocalipse, quando a gente lê Apocalipse, a gente vê isso, né? Não está também afirmando que Satanás não está afirmando que Satanás está nos acusando falsamente. A verdade é que todas as acusações dele também têm base legal, no fato real, ele fica de olho em tudo que você faz, né? E ele influencia a gente para fazer as coisas erradas, porque é o que ele quer que a gente faz, né? Ele irá distorcer a verdade se puder, irá certamente tentar aplicar a palavra de Deus quanto a isso, mesmo que fora do contexto, ele sempre quer ter razão, né? Isso significa que ele deve ser tão justo com o reino de Satanás quanto ele é com seu povo. Ele tudo mentira o que ele fala. E aí ela fala muitas coisas a respeito das mentiras de Satanás, né? Mas daí ela prossegue, que ela resolveu estudar a fundo isso aí para saber direito onde é que a gente tanto erra, né? Daí ela chegou à conclusão que as coisas que nós falamos, nós erramos pela nossa boca. Tanto que na Bíblia está escrito raças de víbora. Como podem vocês falar do que está cheio o coração? O homem bom do seu mentira, o ódio, tudo isso é um prato cheio para o maligno destruir vocês. Então, aí ela fala que ela pediu perdão para Deus e ela também conseguiu achar na Bíblia um texto que ela não conhecia, né? Ela resolveu orar, jejuar, e ela encontrou no texto de Tiago 2:8 que ela ficou muito admirada, que estava escrito assim, ó, se vocês de fato obedecer a lei do reino, alguém já tinha visto falar isso? Não, nem eu também, né? Encontrada na escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Tiago 2:8. Eu nunca havia percebido o termo lei do reino. Vocês podem ler para vocês saberem, tá? Antes, o amor ao próximo como a si mesmo, certamente envolve um certo grau de compaixão. Era a chave que ela estava procurando. Prossegui a leitura e parei quando Tiago em 2:13 literalmente atingiu a minha face, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo, triunfa sobre o mal. Era isso.
a misericórdia triunfa sobre o juízo. Essa era a resposta que ela estava procurando. Vejamos novamente o versículo dentro do contexto. Se vocês, de fato, obedecerem à lei do reino, encontrará na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo. Estarão agindo corretamente. Mas, se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores, pois quem obedece a toda toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que me disse, não adulterarás, não matarás, aquelas 10, né? Leis. Você quebrar todas, não amar o seu próximo, não fazer o bem. Por que Deus tem que fazer o bem para você? Se você não ama nem seu próximo, você vai amar Deus que você nunca viu? Né? Se você não ama nem seu irmão. Então o Senhor falou comigo, nesses últimos dias, conforme as coisas forem se tornando mais à medida que isso acontecer, as pessoas irão irritar-se com você cada vez mais. Porém, se você tiver uma vida caracterizada pela compaixão, então, quando você cometer algum erro, engano ou disser que não devia, você poderá me pedir uma dose extra de misericórdia para você. E isso irá triunfar no julgamento contra o Satanás. E é exatamente isso que diz a minha palavra. Minha misericórdia triunfa sobre o julgamento de Satanás contra você. Minha misericórdia estendida a você na mesma medida que você estende aos outros no cumprimento da lei do reino. Aqui estava o argumento que eu poderia usar contra o julgamento e a condenação de Satanás contra a nossa vida. De fato, acredito que vivo uma vida caracterizada pela misericórdia pelos outros. Então, fui imediatamente até o trono de Deus e pedi que ele me concedesse uma dose extra. Quando ela fala trono de Deus, ela se ajoelhou e pediu perdão para Deus e conversou com Deus e pediu para ele julgar o caso dela, né? E isso aconteceu. E Deus fez o quê? Deus julgou, né, a favor dela e a vida dela voltou a mudar, tanto na vida financeira como em todos os outros aspectos da vida dela, tá? Porque Deus teve compaixão dela. Então, aqui a gente fala também, né? Que, contudo, gente, o poder de Satanás não é infinito. Ele não passa de uma criatura poderosa pelo fato de ser puro espírito, mas sempre criatura. Não é capaz de impedir a edificação do reino de Deus, né? Queremos deixar bem claro aqui que, embora o mal seja um ser espiritual poderoso, ele já está vencido pela cruz de Cristo, que pouco tempo lhe resta, porque Deus deu, né, seu Filho unigênito para que morresse por nós. O Senhor que arrancou o vosso pecado e perdoou vossas faltas, está disposto a vós proteger e aguardar contra os ardis do diabo que vos combate, a fim de que o inimigo que costuma gerar a falta não vos surpreenda. Quem se entrega a Deus não teme o demônio. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. São João, ao se referir ao anticristo, nos dá o seguinte consolo: vós, filhinhos, sois de Deus e os vencestes, porque o que está em vós é bem maior do que aquele que está no mundo, né? No plano espiritual, além da posição do mal que tenta nos tirar do caminho de Deus, temos também a nossa natureza carnal que depõe contra nós. Muitas coisas que se atribuem ao maligno são, na verdade, frutos da nossa natureza, né?
pelos nossos pecados. Não podemos também sair por aí vendo demônio em tudo, acusando de erros nossos, de coisas que são de nossa carne. Quando você faz uma dívida enorme da qual você não pode pagar, você vai sair acusando o diabo? Não, foi você que foi, né? Nossa natureza carnal sempre tende para o comodismo e para a satisfação do espírito. Romanos 7, 7 a 12. Mas se perseveremos na oração, o nosso espírito se une cada vez mais a Deus, que nos dá força para lutarmos contra as tentações deste mundo. Entretanto, no plano espiritual, nem tudo é oposição. Temos grandes aliados, que são os anjos de Deus. Além, é claro, aquele que é nosso maior aliado, o Espírito Santo que habita em nós. 1 Coríntios 3,19. Os anjos são uma realidade na palavra de Deus, são mensageiros de Deus, seres espirituais perfeitíssimos, que encontram sua alegria em servir continuadamente a Deus. Foram anjos que anunciaram a Abraão que ele seria pai. Um anjo lutou com Jacó, né? Com Jacó. A lei de Moisés foi dita pelos anjos de Deus. Foi um anjo que conduziu Tobias até o encontro com sua amada, ajudando a libertá-la da influência de um espírito maligno. Um anjo anunciou que Maria seria a mãe de Deus e anunciou a José que o menino no ventre de Maria era o filho de Deus. Jesus foi servido por anjos logo depois do seu jejum de 40 dias. Lucas 22:43. Foram dois anjos que anunciaram às mulheres a ressurreição de Jesus. Pedro foi liberto da prisão por um anjo. Quem são os anjos? A palavra de Deus representa como guardiões. O anjo do Senhor acampa em redor do que os teme e os salva. Temos mais história de anjo na Bíblia, gente. Tem uma história do Balaão, né? E quando ele bateu na mula, a mula se deitou, por quê? Por causa que ele tinha visto o anjo. Ele bateu 3 vezes até que o anjo apareceu para ele, né? E perguntou por que ele estava batendo. Então, anjos existem, viu, gente? Anjo existe e a gente temos que orar, clamar também para o anjo nos ajudar e nos abençoar, né? Nós vamos parar aqui, vamos orar, tá? Fazer uma oração forte. Vocês põem tudo agora que vocês querem nessa oração e vamos orar com muita fé. Meu Deus Todo-Poderoso, clamamos o teu poder sobre todos os lares e sobre todas as famílias que estão angustiadas com tantos problemas dentro de casa, problemas com bebidas, droga, desemprego, brigas, doença, depressão, perseguição. E agora, meu Deus, pela tua palavra, pelo teu poder em ti, eu peço que desfaça todo o laço, toda a armadilha de Satanás em nossa vida. Peço que afaste todo o espírito de derrota, de desânimo, desespero, de fracasso, de miséria. Em nome de Jesus, declaramos que Satanás já foi derrotado no poder da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Peço que Deus liberte o nosso país e liberta todos de todo julgo hereditário até a 10ª geração, de toda maldição, palavras contrárias, inveja, calúnia, tudo caia por terra, todo o império da mentira caia por terra. Você que está orando comigo, está desenganado pela medicina, olhe para aquele que pode te curar e mudar a sua vida. Que a justiça de Deus seja feita no nosso país, que todo o império da mentira caia por terra, coloque o seu exército de anjos guerreiros nas ruas do nosso país, meu Deus. Vai abençoando a todos, que a justiça divina se faça no meio de nós.
Abençoe as nossas crianças, a nossa escola, o nosso serviço. Abençoe a todos que estão inscritos, que não estão inscritos. Vai abençoando grandemente no sangue de Jesus e no poder de Deus. Amém. Muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser. Fique com Deus, tá? E vamos continuar firme, porque Deus é maior, tá? Tchau, até amanhã.